Olá, estrategista! Seja bem-vindo ao curso Multimídia de Gastroenterologia. Meu nome é Hélio Castro, sou professor de Gastro do Estratégia ao lado da professora Isabela Parente, sou gastroenterologista e sou endoscopista digestivo. Então, o objetivo dessa aula é mostrar para você várias imagens de endoscopia, de outros métodos que podem cair na tua prova de residência. É claro que a gente acredita que imagens mais aprofundadas, com muito detalhe, exigindo classificações mais rodapé de livro, não devem ser cobradas. Porém, entender que você é capaz de identificar algumas imagens clássicas para acertar um diagnóstico, para deduzir um tratamento, a gente acha que pode cair sim, porque tem muitas bancas substituindo prova prática por prova multimídia. E além disso, provas com aspectos ali endoscópicos, com fotos de endoscopia, fotos de manometria, estão caindo cada ano mais. A gente tem observado isso. A gente tem percebido cada vez mais exame endoscópico. Por isso que esse curso é importante. E eu lembrei, em todas as aulas que eu dei do curso multimídia, eu vou lembrar nessa aqui também. Primeiro, este não é um curso de teoria, é um curso de imagens. Então é um curso para treinar o olhar de vocês naquelas imagens que mais podem cair na tua prova. Então não é a ideia aqui revisar fisiopatologia da doença, tratamento, critério diagnóstico, não. É olhar a imagem e te ajudar a entender o que está acontecendo. Você tem que reconhecer que exame é aquele, que estrutura é aquela, que doença é aquela e dessa forma ajudar a acertar a questão, tá? Então, ao reconhecer a patologia, você tem que trazer todo o aprendizado do curso teórico para responder a questão. Certo? Então é um complemento do seu curso teórico. Não é o objetivo aqui revisar a teoria. E a outra informação importante que eu quero lembrar é que as imagens radiológicas têm uma aula própria. O professor Joshua vai dar uma aula só sobre radiologia, sobre tomografia, raio-x de tórax, raio-x de abdômen, esofagogramas baritados, contrastados, exames contrastados de uma forma geral. Então, o que você vai encontrar nessas aulas aqui são imagens de endoscopia, colonoscopia e manometria esofágica, que é o assunto da aula que você está vendo agora, tá? Então, eu imagino que você já tenha assistido a aula de endoscopia e de colono e que está encerrando pela aula de manometria. Acho que seria o ideal. Mas, se você não viu nenhuma das outras e está começando por manometria, tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu quero te chamar a atenção o seguinte: manometria esofágica, entre os três temas, é o menos provável de cair na prova, tá? Tem mais chance de cair endoscopia e colono do que cair manometria esofágica. Mas já caiu em outras provas e por isso a gente achou melhor deixar essa aula para você. Mas eu, particularmente, o professor Hélio Castro, considero que essa aula seja um bônus, tá? É uma aula a mais. Se não der tempo você estudar, tiver outras coisas para ver, outras imagens, veja, tá? Deixa a manometria se tiver um tempo, porque eu acredito que isso aqui tem menos chance de cair, tá? Eu não vou entrar em detalhe, em critério manométrico, mas eu vou ficar aqui uns 20 minutinhos. Quem tiver disposto a sentar aqui para entender o traçado da manometria, vai sair daqui sabendo, talvez sabendo mais do que muito clínico aí que tem, porque a gente está cansado de ver o pessoal receber e não fazer a menor ideia do que para que lado vai naquilo, tá? O cara olha e fala, caramba, só lê o laudo e às vezes nem entende o laudo que está lá escrito, tá? E tem muito gastroenterologista, tá? Olha eu aqui pisando no pé no calo dos colegas, né? Tem muito gastroenterologista que não entende um laudo de manometria convencional e, pior ainda, muito menos um laudo de manometria de alta resolução, que é uma manometria nova, que não tem ainda nos livros, só que recentemente algumas questões aí da Federal de Pernambuco e de outros lugares andaram cobrando informações, tá? Conceitos da manometria de alta resolução. Por isso ela vai estar também nessa aula de hoje, tá? Então eu considero um bônus. Eu não vou me aprofundar, não vou entrar em detalhe, critério, mas o traçado de manometria, tanto a da manometria convencional quanto de alta resolução, não vai ser mais estranho para você. É isso que eu quero, tirar a estranheza. É para você olhar e falar, opa, isso é uma manometria, essa manometria está alterada, tá? Eu acho que é acalásia, porque na verdade, se você sair daqui sabendo identificar uma acalásia, tá espetacular, porque no máximo é isso que vão cobrar de você. Dificilmente vai ter outro distúrbio que não seja acalásia, tá? Porque os próprios profissionais que olham têm dificuldade. Então, se você saindo daqui olhando e falar, eu acho que essa manometria está alterada e deve ser uma acalásia, perfeito. Você não precisa de mais do que isso, tá bom? Então, vamos dar início lá. Então, a minha aula de hoje eu quero basicamente que você entenda a diferença da manometria convencional para a manometria de alta resolução,
olhe para o traçado e entenda que você está diante de um exame ou de outro, tá? Identificar que é uma manometria normal ou uma acalásia, isso aí, se você sair daqui entendendo isso, perfeito, não precisa saber mais nada, tá? Mas aqui eu vou jogar a hora ou outra algum reconhecimento de outro distúrbio, tá? Mas é um plus. Como eu te falei, não tem por que você sair olhando um laudo de manometria de alta resolução e falar, isso é esôfago hipercontrátil. Não, eu vou colocar uma coisa ou outra para tentar dar uma leve aprofundada na aula, mas para mim o mais importante é isso. Se você sair daqui sabendo isso, você já está na frente, meu amigo, de muito concorrente. Tá? Poucos dos seus concorrentes vão estudar manometria para a prova, duvido, acho difícil. Tá? Muitos médicos recém-formados não estudam isso e, como eu te falei, muito especialista, gastroenterologista, só vê o laudo e deixa o traçado para lá porque não entende. Tá? Não é tão complexo, tá? Não dá para comparar, o eletrocardiograma tem muito mais variações. Tá? O traçado da manometria é muito mais simples, muito mais sacal, tem muito menos informação e menos variabilidade. Por isso, sem perda de tempo, sem mais delongas, eu já vou entrar no detalhe aqui para você e te mostrar o traçado, tá, de uma manometria esofágica convencional, tá? Por que a gente chama de convencional? Porque a partir do momento que inventaram a manometria de alta resolução, a manometria antiga passou a ser manometria convencional. Tá? Ela é baseada num sistema mais simples, mais rudimentar. Tá? Presta atenção aqui. Esse paciente que você está vendo na ilustração, ele tem uma sonda introduzida na cavidade nasal. E essa sonda, ela vai até lá embaixo, até o esôfago, até a região da transição esôfago-gástrica. E ela tem vários furinhos preenchidos por água. Tá? Olha aqui, ó, um furinho aqui, outro furinho aqui, outro. A gente chama isso de canais. Então é uma sonda com canais preenchidos por água. E esses canais é que são conectados a um sistema, a um dispositivo que faz a leitura da diferença de pressão. Então o que você tem que fazer? Você padroniza, você faz um basal, tá? Para pressão zero disso, uma pressão de referência, e liga nesses canais. E conforme o esôfago se contrai e estimula esses canais, isso vai fazendo um registro de pressão. Por isso que é uma manometria. É um registro das pressões, das variações de pressão no esôfago, comparativamente em relação a essa pressão basal, tá bom? E a manometria convencional, que é a manometria mais simples, ela é baseada em sondas de 6 a 8 canais. E essa é a primeira desvantagem desse sistema, ou seja, ela tem áreas cegas. Tem várias áreas do esôfago que ela não vê a pressão. Ela tem áreas cegas, tá? Inclusive, para avaliar o esfíncter inferior do esôfago e o esfíncter superior, você tem que puxar a sonda, posicionar num canal, no outro canal e tirar a média do canal para poder entender bem ali qual é a pressão do esfíncter. Porque o esfíncter inferior do esôfago tem em torno de 4 centímetros. Então, se você pegar um furinho só, um canal só, você pode não pegar a pressão inteira daquilo. A mesma coisa o esfíncter superior. Então, ela tem várias desvantagens. Tem áreas cegas, não estuda e não localiza bem os esfíncteres superiores e inferiores. Então, assim, claramente era um exame que precisaria evoluir, precisaria ter uma evolução no tempo, tá bom? Mas eu vou te explicar de uma forma grosseira, né, como é que esse exame ele mede a pressão e dá diagnóstico do esôfago, tá? Das pressões do esôfago, da motilidade esofagiana. Então a primeira coisa importante é ver as pressões basais de repouso do esfíncter superior e do esfíncter inferior. Então presta atenção, aqui no primeiro canal ele está no esfíncter superior. Então ele está dando aqui a pressão basal do esfíncter. Não, o esfíncter está aqui, olha só, esfíncter superior do esôfago. Está vendo aqui que a pressão vai de 0 a 60 e ele coloca a pressão basal tá em 30. E no restante do esôfago a pressão é em 0, porque o esôfago não está contraindo. Sempre que o esôfago não está contraindo, a pressão dele está em 0, se tiver normal. E o esfíncter inferior, ele coloca aqui uma pressão de 30, que é a pressão de repouso. Ou seja, os esfíncteres, é óbvio que eles vão ter uma pressão maior do que o corpo do esôfago, porque eles estão fechados. Eles estão fechados sob pressão, para não deixar nada entrar e nada sair por ali, certo? E o corpo do esôfago, uma pressão ali 0, tá bom? Isso seria o basal. Durante a deglutição, então você deu para o paciente um copo d'água, 150 ml de água, 50 ml de água, para ele deglutir. Então você provocou a deglutição. Olha a deglutição aqui, ó. Eu vou chamar aqui em cima de DU. Ele colocou esse tracinho. A deglutição tem que provocar uma onda de contração peristáltica. E essa onda, ela começa lá, ó, abriu o esfíncter superior, por isso ficou negativo. Abriu. E aí,
a onda começa a ser transmitida. Primeira onda, segunda onda, terceira onda e assim por diante. Essa onda, ela não acontece ao mesmo tempo. Isso aqui é tempo, tá? E aqui é pressão. Por que não acontece ao mesmo tempo? Entende comigo. Como é que funciona para a pessoa lá que tira um leite de uma vaca? Estou tirando o leite da vaca. Se eu apertar ao mesmo tempo, eu vou conseguir fazer tirar o leite? Não. Eu tenho que primeiro aperto uma mão e outra e vou fazendo assim o movimento de ordenha, muito coordenado. Mas para ser coordenado é uma depois da outra, uma compressão depois da outra. No esôfago, para o movimento ser peristáltico, para eu ter peristalse, a onda de contração não pode acontecer no esôfago inteiro ao mesmo tempo. Ela tem que ter um tempo de latência. O que é tempo de latência? Primeiro contrai o esôfago superior e o restante está relaxado para receber o alimento. Quando o alimento chega aqui, ele contrai, o resto está relaxado e assim por diante. Então a onda não pode ser transmitida ao longo de todo o esôfago ao mesmo tempo. Eu tenho que ter um tempo de latência entre a abertura do esfíncter superior, uma contração aqui e assim por diante. Então eu tenho que ter uma reta, quer dizer, ao longo da reta, as ondas de contração têm que ter uma direção mais ou menos inclinada, como você está vendo aí. Vou fazer um desenho aqui melhor para você entender. Então, olha só. Aqui embaixo eu tenho tempo e aqui na lateral eu tenho a pressão, tá bom? E cada um desses P's aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, imagina que cada um desses é um canal. Então aqui no meu exemplo fictício, eu tenho uma sonda com 5 canais. E o P1 pega o esfíncter superior e o P5 ali pega 40 centímetros. E digamos que eu tenho um P6 que pega o esfíncter inferior, tá? Então vamos lá. A minha deglutição, que eu vou chamar de DU, aconteceu aqui. Eu degluti. Então o esfíncter superior ficou negativo, ele abriu, tá bom? A minha contração a 10 centímetros, ela aconteceu mais ou menos aqui. A 20 centímetros, ela aconteceu aqui. A 30 centímetros, um pouquinho depois. 40 centímetros, um pouquinho depois, tá? E mais ou menos aqui embaixo, o esfíncter inferior ficou negativo. Porque, veja, o esfíncter inferior, ele tem que estar negativo porque ele abriu para poder passar o alimento, tá? Então, a gente tem aqui, se eu for traçar aqui uma linha em cima disso, essa linha ela não pode ser reta. É uma linha mais ou menos inclinada, na direção do ponto A para o ponto B, certo? Então, para uma manometria ser considerada normal, eu preciso ter ondas de contração com uma determinada amplitude, e essa amplitude, que é a força de contração, ela vai aumentando conforme vai descendo ao longo do esôfago. Então, por exemplo, a minha onda de contração aqui em cima é uma onda mais fraca. Deixa eu fazer outro desenho. Então, vamos lá. Degluti. Fiz uma onda negativa e aqui eu fiz uma onda de uns 30 milímetros de mercúrio. Uma onda de uns 30. A partir do momento que vai descendo, a onda de 80, onda de 100. Qual é o normal? No esôfago distal, nos últimos centímetros do esôfago, até 180 milímetros de mercúrio. Isso é normal, tá? Então, uma onda de contração até 180 milímetros de mercúrio no esôfago distal é normal. E quando eu chego aqui embaixo, um pouco antes dessa última onda, eu tenho que ter uma onda negativa que mostra que o esfíncter inferior abriu. Isso é uma manometria normal. Vamos de exemplo? Olha lá. Exemplo 1. Manometria convencional normal. Quantos canais tem essa manometria? 8. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Então tem 8 canais. É uma sonda boa até. Tem sonda de 6, tá bom? Agora olha lá. D1, deglutição 1. Ele fez uma deglutição. Tá bom? Aqui eu estou 28 centímetros, 33 centímetros, estou descendo ao longo do esôfago. Perceba que a minha onda de contração, primeira onda, está aqui, ó, menos de 50 milímetros de mercúrio. A segunda onda, está aqui mais embaixo. Terceira, e aí a onda aumenta, porque lá no esôfago inferior ela é maior. Mas se eu traçar uma linha, o que você vai perceber aqui? Ó? Olha a minha linha. A minha linha é inclinada. Ela não pode ser uma linha ao mesmo tempo. Ela não pode ser assim, ó. Né? É uma linha inclinada. Por quê? Porque as ondas de contração, elas vão no sentido do ponto A para o ponto B. Tem que ter uma latência, tem que ter uma demora até a onda ir sendo conduzida ao longo do esôfago.
tá bom? E aqui embaixo, o que você está vendo? Uma onda negativa no esfíncter inferior, isso significa relaxamento. Então, ao invés de ser uma onda para cima, é uma onda para baixo. Perceba que eu tenho aqui um ponto zero e eu tenho algumas ondas que vêm abaixo do ponto zero, tá? A pessoa que deu o laudo, tá, desse exame, uma colega minha, a doutora Luciana, ela marcou toda vez que teve um relaxamento, para dizer o seguinte: a onda foi normal e todas elas tiveram relaxamento. O que você tem que lembrar sobre a acalásia? Qual é o diagnóstico da acalásia? Eu tenho ausência de peristalse, ou seja, eu não tenho ondas de contração coordenadas, tá? Eu posso ter ausência de contração ou contrações que acontecem ao mesmo tempo. Tudo isso é aperistalse. Então, quando eu falo aperistalse, eu não estou falando que não tem contração nenhuma. Eu estou dizendo que não tem onda de contração coordenada. Não tem uma onda de contração sequencial, uma depois da outra, capaz de levar o alimento do início ao final do esôfago. E para ser acalásia, eu não tenho um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Isso é acalásia. Aperistalse e ausência de relaxamento do esfíncter inferior. Então, quando eu olho aqui esse exemplo de manometria convencional, eu estou vendo que a onda começa do ponto A até o ponto B de uma forma inclinada, existe uma latência, existe uma demora. Então, se eu traçar uma linha reta aqui, ó, eu vou ver que eu estou formando aqui um triângulo, tá? Então, existe uma inclinação. E lá embaixo, o meu esfíncter inferior relaxou, tá bom? Agora, olha essa outra manometria. Não é ainda uma manometria claramente alterada, mas ela tem algumas alterações inespecíficas que não fecham o diagnóstico. Mas eu quero te mostrar o seguinte. Aqui o paciente deglutiu, tá? Engoliu. Aí eu tenho a primeira onda que está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui. Tá ótimo, ó. Tá traçando uma onda, uma linha inclinada. Não está contraindo tudo ao mesmo tempo. E lá no final ficou negativo o esfíncter inferior. Aqui é o esfíncter inferior. Ou seja, houve uma contração, houve contrações coordenadas, peristálticas, com um tempo de latência adequado, e lá no final do esôfago houve o relaxamento, tá bom? Acontece nessa manometria que tem alguns momentos, por exemplo, olha aqui, nesse momento aqui, onde a minha colega até colocou uma linha reta. Se você observar, nesse momento teve uma onda espástica. O que é isso? As contrações aconteceram todas ao mesmo tempo. Contraiu aqui, 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 tudo junto. Não teve uma inclinação, uma onda espástica. Então ela poderia até ter tido uma dor, tá? Poderia ter tido dor nesse momento. Essa onda, ela não é capaz de provocar peristalse. Ela não é capaz de conduzir, de fazer um movimento propulsivo no esôfago, tá? Se um paciente tem ondas como essa, ondas sincrônicas, né, simultâneas, ondas espásticas, em pelo menos 20% das deglutições, então ele deglute lá 10 vezes, tá? Ele tem pelo menos 2 dessas, né? 3, 4 dessas, a gente tem o diagnóstico de uma doença, tá? Que é uma doença chamada espasmo esofagiano difuso. Ou seja, é um paciente que pelo menos 20% das deglutições ele tem contrações espásticas. Esse aqui teve uma contração espástica e não teve mais, tá bom? Então é isso que define na manometria uma contração simultânea, né? Um esôfago que tem ali um espasmo esofagiano difuso. É quando eu tenho, ao longo do esôfago, uma contração que foi toda ao mesmo tempo. Ela não teve uma sequência, ela não foi peristáltica, ela não teve aquela linha inclinada, tá? Ela tem que começar lá embaixo, depois ir se dissipando ao longo do esôfago. Se contraiu tudo ao mesmo tempo, não foi peristáltica e pode ter provocado, inclusive, dor, tá? Então, essa paciente apresentou uma onda espástica. E tem outra coisa estranha aqui também nessa manometria, que eu quero te chamar a atenção. Olha essas ondas aqui, ó. Uma onda fraquinha, né? O que acontece? No final do esôfago, e aqui eu estou a 37 centímetros, 40 centímetros, né? No final do esôfago, as ondas de contração deveriam ser o quê? Mais intensas. Uma onda de 80 milímetros de mercúrio, de 100 milímetros de mercúrio. Aqui, ó, são ondas, dá uma olhada para essa onda aqui, ó. Vou tirar aqui a minha marcação. Olha para essa onda, onde é que ela está? Talvez aqui está no 15 milímetros.
Essa aqui talvez esteja em 10 milímetros. Então, essa paciente tem ondas de contração fracas no terço distal do esôfago, tá? Mas isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada, é uma alteração inespecífica, mas pode ser que ela tenha algum tipo de sintoma, tá? Até porque se ela fez uma manometria, é porque ela tem algum sintoma. Ela não é uma paciente que não sente nada, né? Se ela foi fazer uma manometria, estava sentindo alguma coisa. Talvez uma disfagia de vez em quando, só que ela não fecha nenhum diagnóstico. Será que se ela tivesse feito uma manometria de alta resolução, ela poderia ter um diagnóstico? Aqui ela teve alterações inespecíficas. Por quê? Porque tem áreas cegas, né? Eu só tenho 8 canais. Daqui a pouco a gente vai ver a manometria de alta resolução, você vai ver como muda esse cenário, como é um exame muito mais sensível, né? Mostra muito mais coisa, tá bom? Agora, vamos lá olhar uma manometria claramente alterada. O que você percebe aqui? Olha as ondas de contração. Então, eu aqui degluti, fiz uma deglutição. Se você traçar uma linha, parece que está contraindo tudo ao mesmo tempo, olha lá. São ondas de contração sincrônicas o tempo inteiro. Tempo inteiro, tá? Não tem uma linhazinha sequer que seja inclinada, é tudo ao mesmo tempo. Ou seja, todas as deglutições, 100% das deglutições do paciente são associadas a uma contração sincrônica. O esôfago inteiro faz isso aqui, ó. Tum, tum. Vai ter transmissão de peristalse? Não. Vai ter propulsão alimentar de que jeito? Né? O alimento vai ter dificuldade, ele vai cair por gravidade, tá? Mas tem algo pior que acontece aqui também, lá no final. Dá uma olhada. Lá onde ele deveria contrair, ou melhor, relaxar, aqui no final, o esfíncter inferior do esôfago deveria se relaxar. Deveria fazer uma onda negativa. Uma onda negativa significa que ele está relaxado. Ao invés de fazer uma onda negativa, ele faz uma onda positiva e de alta amplitude. Olha só, ele chega a fazer, olha essa onda aqui, ó, 70 milímetros de mercúrio, o esfíncter. Quer dizer, na hora que o alimento chegou lá embaixo, o esfíncter não abre. Então, nós temos um paciente que não tem onda peristáltica, ele tem, portanto, uma aperistalse, e ele tem um esfíncter esofágico inferior que não relaxa. Como é o nome disso? Acalásia. Então, a acalásia é um distúrbio caracterizado por ausência de contração peristáltica. Então, perceba o seguinte, esse paciente, ele contrai, ele não tem ausência de contração. Entendeu o que eu estou falando? A peristalse não é ausência de movimento. É um movimento que não é peristáltico, que não é propulsivo. Tá? Aqui, por exemplo, é uma onda espástica. Tá? É uma onda espástica associada a uma ausência de relaxamento do esfíncter inferior, a acalásia. Aí você, professor, mas aí não seria o espasmo esofagiano difuso? Não. Espasmo esofagiano difuso não está associado à ausência de relaxamento do esfíncter inferior. Espasmo esofagiano difuso não acontece em 100% das deglutições. Aqui eu tenho ausência de peristalse em 100% das deglutições e o esfíncter inferior não se abre. Nesse caso, a doença é acalásia. Uma doença que acompanha todas as deglutições. Perceba que o paciente engoliu 10 vezes. Olha aqui, deglutição 1, 2, 3, 4, até 10. Em todas as deglutições não houve, em um momento sequer, uma ondazinha onde eu tenha aquela sequência lá inclinada. É tudo reto, ó. Tudo reto. É porque eu não estou desenhando reto, mas é tudo reto. Tá? Agora, olha essa questão da Universidade Federal de Goiás de 2019. 2019, tá? Trouxe pra gente uma imagem, tá? Olha só, P1, P2, P3, P4, o que é isso? Tá? São os canais, P1, P2, ou seja, você tem ali uma manometria que tem mais ou menos, ele botou 7 canais só aqui na figura. Isso é uma manometria convencional, tá? E ele ainda escreve lá, ó, deglutição úmida, o paciente engoliu, corpo do esôfago e aqui esfíncter esofágico inferior. Então, ao olhar esse traçado, você não pode ter dúvida de que isso aqui se trata de uma manometria convencional, tá? E esse ponto aqui, onde eu estou marcando com a seta, o paciente engoliu. Aqui houve uma deglutição. Agora vamos olhar. Traça uma reta aqui, eu vou tentar traçar reta, que eu não estou traçando reta de jeito nenhum. Olha aqui, tracei uma reta, vou até traçar outra do lado de cá. Todas as contrações do paciente aconteceram ao mesmo tempo. Não teve aquela coisa inclinada que eu falei para você, não teve.
todas as contrações aconteceram ao mesmo tempo. E pior, foi uma contração assim, ó, vou desenhar, ó, tremidinha, uma contração tremida, aquela contração assim que não foi vigorosa, tá? Olha a pressão, a contração não chegou nem a 20 milímetros, nenhuma delas chega a 20. Então aqui nós temos uma contração fraca e sincrônica, acontece todo ao mesmo tempo. E vamos olhar o esfíncter inferior para fechar o nosso diagnóstico? O esfíncter inferior, ele se relaxa durante a onda de contração? Não, pelo contrário. Olha lá, o esfíncter inferior aumenta a pressão. Ele chega a ultrapassar aqui a linha da pressão. Talvez ele tenha feito 80, 90 milímetros durante a deglutição. Ou seja, você tem um corpo do esôfago que não tem peristalse, tem contrações aperistálticas e fracas, e o esfíncter inferior que não relaxa. Como é que é o nome disso? Acalásia. Então, isso é uma manometria de acalásia na prova da UFG 2019. Vou trazer a questão completa aqui para você. Ela fala, analise a figura a seguir. O paciente com a manometria esofagiana apresentada deve ser submetido a qual conduta? E mostrou aquela manometria lá que eu te mostrei. Tá bom? Então, você tinha que olhar para essa manometria e falar, isso é uma acalásia. Aí, o que eu vou fazer? pH-metria de 24 horas? pH-metria é para a doença do refluxo. Tem nada a ver. Primeiro que eu não peço manometria para a doença do refluxo. Então, errado. Cardiomiotomia, cardiomiotomia é o tratamento cirúrgico padrão para acalásia. Então, se você tivesse identificado o diagnóstico, você saberia o que fazer. Confecção de válvula anti-refluxo, Deus me livre. Se eu fizer uma fundoplicatura no paciente com acalásia, ele está ferrado. Nunca mais ele vai engolir na vida, vai piorar a disfagia. Medicação inibidora dos começar a medicação inibidora dos canais de cálcio, né? Os bloqueadores de canal de cálcio até podem ser usados no início da acalásia, no início, para tentar dar uma relaxada, mas não é um tratamento padrão. Hoje em dia ninguém faz isso mais, tá? Ou você dilata com endoscopia, ou você vai para cardiomiotomia, ou faz o POEM, tá bom? Então aqui estaria indicado o tratamento padrão com inibidor de canal de cálcio se isso aqui fosse o quê? Um esôfago hipercontrátil, que a gente chama de esôfago quebra-nozes, aquele esôfago com ondas com mais de 180 milímetros de mercúrio. Eu não te falei que os 180 milímetros de mercúrio é o normal? Se passa de 180, a gente fala que são ondas hipercontráteis, um esôfago hiperdinâmico, quebra-nozes. Aí eu posso fazer nitratos, bloqueadores do canal de cálcio, para relaxar aquela musculatura. Então, se essa manometria fosse de esôfago hipercontrátil, tá? A gente poderia fazer. Mas como a gente viu lá atrás, eu vou até voltar. Olha lá. Nenhum momento ele passa nem de 20, né? Ele está aqui entre 20 e 30 milímetros de mercúrio. Então, tem até baixa pressão, é uma onda hipocontrátil. Então é só você olhar para cá, ó. Se você tem dúvida qual é a pressão de cada contração, olha para cá, que aqui do lado é a régua de pressão, tá? E você vai perceber, quem é que tem maior pressão aqui? É o esfíncter inferior, tá? O esfíncter inferior tem muito mais pressão do que o corpo do esôfago. Triste, né? Mas é verdade. Então, diagnóstico de acalásia pela manometria convencional. Vamos aprender rapidamente sobre a manometria de alta resolução? Opa! Ficou colorido, meu olho até brilhou. Neon, cores fortes. Exatamente. Então, não dá para ter dúvida entre a manometria convencional e a manometria de alta resolução. A manometria de alta resolução é colorida, tá? Luzes, neon ali brilhando no teu olho, uma coisa meio caleidoscópica, né? Isso é manometria de alta resolução, tá? Não tem como ter dúvida, tá? A manometria de alta resolução é completamente diferente. Por quê? Porque ela dá cores às diferentes pressões que ela documenta no exame. É por isso que ela é colorida, tá? Então dá uma olhada aqui. Você tem um canal agora, você tem uma sonda especial, uma sonda moderna, que vai de 24 a 36 canais. Ou seja, é uma sonda toda furadinha, tem canal ao longo dela toda. Não tem mais área cega. Ela vê a pressão do esfíncter superior até lá embaixo, ela vê tudo. Então é uma sonda super sofisticada, com sensores muito mais sensíveis, acurados, ligados em 24 a 36 canais, que o computador calcula dinamicamente aquelas pressões ali ao longo do esôfago. E ele atribui uma cor para cada pressão. Então veja bem, as pressões mais baixas, né? Por exemplo, a pressão menos 10 é azul bem escuro, a pressão 10 é azul, tá? 0, 10, 20, aí vai mudando de cor, tá? 40 é verde, 60 é amarelo, 80 é vermelho, 100 é um vermelho mais escuro, e quando passa de 180, passa a ser uma cor
violácea, né? Um roxo escuro. Então, esse colorido que a gente está vendo são as diferentes ondas de pressão ali no esôfago. E essa é uma manometria normal, ou seja, o esfíncter superior ele tem uma pressão basal em torno de 30 a 40, tá bom? Olha a latência, pessoal, tá vendo aqui a transmissão da onda de pressão? Ela faz aquela seta meio angulada. Não é uma reta. Se for uma reta, a gente já sabe que é porque o tempo de latência está baixo. Então eu tenho uma angulação, a transmissão da pressão da onda peristáltica, ela forma uma retinha que é angulada. Eu tenho uma angulação ali dos seus 45 graus, 50 graus, tá certo? E a onda de pressão ela vai sendo maior no esôfago distal. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pressão mais escura, né? Tá vermelho. Então, se tá vermelho, chega entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, tá certo? E aqui embaixo, antes da onda chegar lá embaixo, eu tenho o esfíncter inferior do esôfago, tá bom? E o que o exame faz? Ao invés de dar valores isolados, ele calcula a integral das pressões, que é muito mais sensível. Então, veja, ele pega aqui todas as pressões ao longo do corpo do esôfago, faz uma linha e fecha como se fosse um gráfico e calcula aqui dentro a integral, ou seja, a área sobre a curva. Ele calcula a área sobre a curva da pressão. Ele pega a pressão em milímetro de mercúrio, tá? Sobre o tempo e sobre a distância e calcula a integral. Então ele me dá um valor muito mais acurado, tá certo? Então ele localiza melhor os esfíncteres, já que eu tenho 24 a 36 canais, eu não tenho área cega, e ele calcula a DCI, que é a integral da contratilidade distal. Então ele consegue ver a distribuição da pressão aqui no esôfago, é muito mais acurado. Ele não vê só um ponto, tá? Ele calcula o tempo de latência distal, ou seja, desse momento aqui, ó, qual o tempo que a onda levou para se propagar, desde o relaxamento do esfíncter superior até o início da desaceleração lá embaixo. Então, um tempo de latência distal, que tem que ser maior do que 6 segundos para ser normal. Ou seja, a onda não pode contrair toda ao mesmo tempo. Eu não posso ter uma contração toda ao mesmo tempo. Eu tenho que ter pelo menos 6 segundos entre a contração, o relaxamento aqui do esfíncter superior, até a onda de contração chegar lá embaixo e começar a desacelerar. Eu tenho que ter pelo menos 6 segundos. É o tempo de latência distal. Ele calcula isso. E ele também calcula a integral do relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Tá vendo esse quadrado aqui? Olha lá embaixo, ó. Olha um quadradinho aqui, ó. Ele calculou e deu 10,5 milímetros de mercúrio. Isso é a integral da pressão do relaxamento, que para ser normal tem que ser necessariamente abaixo de 12 milímetros de mercúrio. Então aqui, todo o valor de RPI, né, integral do relaxamento distal, foi inferior a 12, está normal. Toda latência superior a 6. E a DCI, que é a integral de contratilidade, qual é o normal dela? Ela tem que ser até 8.000 milímetros de mercúrio por segundo por centímetro. Tá? Então, olha como a manometria de alta resolução me dá informações. Com isso, eu sei se a pressão está normal, se o tempo da onda sair do ponto A até o ponto B tem mais de 6 segundos, ou seja, a onda não é sincrônica. Eu vou medir a integral do relaxamento do esfíncter inferior. Então, se tiver num valor abaixo de 12, quer dizer que está normal, o esfíncter está relaxando de forma legal, porque eu vi a pressão da integral, eu calculei a área sobre a curva, certo? Então, eu tenho muito mais informação. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, olha só, eu tenho tudo normal. Tem um integral do relaxamento do esfíncter inferior de 10,2, qualquer valor abaixo de 12 é normal. Olha a distribuição da pressão, o DCI, abaixo de 8.000 é normal, está lá 5.355. DL é latência distal em inglês, tem que estar maior do que 6 segundos, tá certo? Está 8,3, tá certo? Então ele dá todas as informações ali e eu consigo ver aquilo com muito mais acurácia, tá? Olha agora essa figura que eu vou te trazer. Olha aqui. Tá? Então eu uso a classificação de Chicago, tá, pessoal? Só para você saber. Toda vez que eu falo de manometria de alta resolução, quem estabeleceu esses critérios de tempo de latência distal, DCI, integral do relaxamento do esfíncter lá inferior distal, foi a classificação de Chicago, tá bom? Então eu só posso usar a classificação de Chicago se eu estiver falando de manometria de alta resolução. Olha agora essa imagem. Claramente você está vendo alguma coisa diferente, tá? O que aconteceu aqui? Toda essa região está muito mais escura, está muito mais preta
tá? Ou seja, a pressão está quase sempre aqui, ó, em cima de 180 milímetros de mercúrio. Tá errado, tem alguma coisa diferente aí. É só olhar para a manometria de alta resolução normal que eu vejo que tem alguma coisa errada, tá? Como é que está o tempo de latência distal? A minha setinha está inclinada, ou seja, deve estar legal, não tem onda sincrônica. Ele até mediu para mim aqui, ó, tempo de latência distal de 12 segundos. Eu falei para você que o normal é maior do que 6. Ele calculou a integral do relaxamento do meu esfíncter, está dando 0,5. Perfeito, qualquer valor abaixo de 12 é normal. Ou seja, eu tenho uma doença, eu tenho uma alteração aqui, onde eu tenho onda peristáltica, está inclinado ali, está bonitinho. O meu esfíncter está relaxando. Então eu não tenho problema de ausência de peristalse, nem de relaxamento do esfíncter. Mas a pressão, meu amigo, olha essa pressão. Olha que absurdo. Vamos ver quanto é que deu isso aqui, ó, nesse esôfago aqui? Olha lá os dados. IRP, 0,5, a gente já tinha visto. Olha a DCI, 14.737. Eu te falei que o normal é até 8.000. Então ele calculou a integral e deu esse valor. Como é o nome disso? Esôfago hipercontrátil, ou esôfago em britadeira. Na manometria convencional, na de antigamente, bastava ter algum valor acima de 180 no esôfago distal, que eu chamava de esôfago hipercontrátil. Mas lá tinha outro nome. Na manometria convencional, a gente chama isso de esôfago quebra-nozes. Tá? Manometria convencional eu chamo de esôfago quebra-nozes. Mas agora, na manometria de alta resolução, a gente mudou. Agora a gente dá um outro nome. A gente chama de esôfago hipercontrátil ou esôfago britadeira. É outro exame, são outros critérios, ganhou um nome novo. Mas na verdade é a mesma coisa. Quebra-nozes e britadeira é a mesma doença vista por exames diferentes. Tá bom? Mas olha como você entendeu bem aqui. Você olhou para a imagem e falou, opa, essa imagem está diferente. Né? E esse exame, ele gera, ó, todas as medidas, ele fala, olha o DCI, aqui está 14.000, 12.000, aqui tem um normal, 7.000, mas tem outra normal, 11.000, 9.000, 13.000, e ele calcula a média disso daqui. Tá? Então ele disse aqui que eu tenho um esôfago hipercontrátil. Olha que beleza. Agora eu vou encerrar mostrando como é que a gente vê a acalásia na manometria de alta resolução. Você já entendeu? Eu até te dei um plus aqui. Te mostrei um diagnóstico de esôfago hipercontrátil. Agora, como é que seria a acalásia? Eu já vou te adiantar dizendo uma coisa. Com a manometria de alta resolução, percebeu-se, nós observamos que existem 3 tipos de acalásia. Não é um tipo só. Existem 3 tipos. São 3 comportamentos diferentes. E cada um responde melhor ou pior a determinado tratamento. Então, a classificação de Chicago definiu que existe acalásia tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A acalásia tipo 1 é a acalásia clássica, aquela acalásia que foi descoberta pela manometria convencional, onde tem basicamente a aperistalse e a ausência de relaxamento do esfíncter inferior. Vamos olhar esses traçados agora? Vamos lá. Vou colocar aqui na próxima página. Acalásia do tipo 1 pela manometria de alta resolução. Então ele tem um IRP, que é a integral do relaxamento distal, maior do que 15. Qual era o normal? O normal era 12, não era? Agora é 15. Olha aqui para baixo. Aqui embaixo é o esfíncter inferior. Tá tudo um azul escuro, ou seja, o esfíncter inferior não relaxa nunca. Ele está sempre com uma pressão aí. Aqui vamos olhar quanto é que é esse azul, ó. É mais ou menos esse nível de azul aqui, não é? Olha aqui, ele calculou pra gente, eu nem tinha visto. 17,2. Então você tem aqui que o esfíncter inferior está sempre com uma média de 17,2. Ele não relaxa, ele não fica abaixo de 12. Quando ele fica abaixo de 12 é que ele relaxou, tá? Outra coisa, olha aqui, cadê as ondas de contração? Não tem, tá? Olha a cor que ele tá lá, tá uma corzinha amarelo fraca, isso aqui, ó. Ondas mais ou menos de 10 a 12 milímetros. E outra coisa, cadê a inclinação? Lembra que no outro a gente viu que estava inclinado? Vou voltar aqui na manometria normal, só para você lembrar. Olha só, olha a inclinação aqui, ó. Tem uma inclinação. Eu tenho essa cor escura para mostrar que eu tenho ondas de maior pressão no esôfago distal, tá? Eu tenho essa inclinação. Agora, olha a acalásia aqui tipo 1, ó. Olha aqui, cadê? Não tem. Não tem onda, meu amigo. Não tem pressão no corpo do esôfago, tá? E a pouca pressão que tem é reto, é uma reta, tá? Então você tem ausência de peristalse, tá? A peristalse em 100% das deglutições, e você tem um esfíncter inferior que tem aqui, ó, uma pressão alta e não relaxa em nenhum momento. Não tem nenhum momento aqui que fica um azul mais escuro, mostrando que relaxou,
tá? Então essa é a acalásia clássica, tipo 1. Esse é o resultado mais parecido com a manometria convencional que a gente está acostumado, tá certo? Mas veja que ele tem muito mais informação. Qual é o tempo de latência distal aí dessa onda? Não tem nem onda de contração para ter latência distal, né? Não tem nem onda direito. Você vê aqui ensaiando uma onda de contração, mas não existe, tá bom? Agora vamos ver um outro tipo de acalásia. A acalásia tipo 2. Olha como mudou. Qual é a cor que predomina aí nessa acalásia? Verde, tá tudo verde. Por quê? Olha, verde é uma cor aqui, ó, mais ou menos 40 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, o esôfago inteiro parece que está contraído sem parar, né? Cadê a onda de contração? Não tem. Por quê? Parece que o esôfago só tem uma pressão. Por que está acontecendo aí? Esse é um comportamento onde a acalásia, o esôfago está tão dilatado, tá? Tem tanto resíduo, tem tanto gás ali, que ele está sob pressão o tempo inteiro. Ele está assim, ó, tenso. Ele está panpressurizado, o esôfago está pressurizado. Então, além de eu ter aperistalse em 100% das deglutições, além do meu esfíncter inferior não relaxar, olha o esfíncter aqui, ó, 60 milímetros de mercúrio, não relaxa hora nenhuma. Eu só tenho pressão, o esôfago é uma grande caixa de pressão pressurizada. Então, a acalásia tipo 2, a característica dela é essa aqui, ó. Além das características clássicas, o relaxamento insuficiente do esfíncter e a aperistalse, eu tenho uma panpressurização do esôfago. O esôfago está o tempo inteiro com mais de 30 milímetros de mercúrio. O que você lembra lá atrás? O primeiro traçado que eu te mostrei de uma manometria convencional. Quando o esôfago não está contraindo, a pressão é 0. Quando ele contrai, aumenta a pressão. Aqui não. É 60, 70 o tempo todo. Só tem pressão no esôfago. Então essa acalásia é tipo 2. É quando eu tenho além de eu ter os achados clássicos, eu tenho uma panpressurização do corpo do esôfago. E para finalizar, a acalásia do tipo 3. A acalásia do tipo 3, eu tenho duas coisas importantes. Primeiro, claro, eu tenho a ausência do relaxamento do esfíncter inferior. Olha o meu esfíncter inferior aqui, ó. Tá com até vermelho o meu esfíncter inferior. Ele chega a ter aqui 80, 100 de pressão, tá? E eu tenho contrações prematuras. O que é isso? O meu tempo de latência está menor do que 6 segundos. Eu tenho contração. Então veja, aqui não é ausência de contração. Eu tenho contração, mas é aquela contração que acontece prematuramente, tá? Comecei aqui a onda no esfíncter superior e antes de 6 segundos ela já está no final. Ela é quase uma contração sincrônica. Ela chega a fazer uma angulaçãozinha, mas não é suficiente. Olha que ele calculou aqui, ó. Vou até mostrar para você. LD 3.2, LD 3.2. O meu tempo de latência, o tempo que a onda saiu daqui, do ponto A, para chegar no ponto B, foi de 3.2 segundos. Embora tenha tido uma latência, essa latência não foi suficiente para ter uma onda peristáltica, tá certo? Então são ondas prematuras. E eu tenho uma outra característica na acalásia tipo 3. Ela tem uma pressão alta no final do esôfago. Olha aqui, uma DCI maior do que 450, tá? Então, a característica da acalásia tipo 3 é onda prematura. Eu até tenho uma onda de contração, só que ela começa e rapidamente ela já chega no final do esôfago, tá? É quase que espástica. E no final do esôfago ela é muito forte. É uma onda hiperintensa, tem mais de 450 milímetros. Você lembra qual é o normal? 180, tá? Então é aquela acalásia, antigamente, muitos anos atrás, esse tipo de acalásia, a gente chamava de acalásia vigorosa, que era uma acalásia que tinha onda prematura e onda muito forte, que às vezes até o paciente podia ter um pouco de desconforto, tá bom? Essa acalásia tipo 3 é a que melhor responde ao POEM, que é um tratamento, uma miotomia endoscópica perioral. Tem essa informação aí. Para você não é importante. Para você o importante é você entender que a classificação de Chicago, agora eu tenho 3 tipos de acalásia. Uma acalásia clássica, que é a tipo 1, onde eu tenho basicamente ausência de peristalse e um relaxamento inferior do esfíncter, ausência de relaxamento do esfíncter inferior. A acalásia tipo 2, a principal característica é a panpressurização, é um esôfago todo pressurizado. E a acalásia tipo 3, que ela se caracteriza por ter ondas de contração prematuras e muito amplas, ondas vigorosas no final do esôfago. Então eu tenho 3 tipos de onda peristáltica aí. Show de bola? Professor, o quanto eu preciso saber disso? Meu amigo, se você conseguir olhar
entender que alguma coisa está errado. Por exemplo, se você chega numa prova e mostra para você essa imagem aqui, ó, e você entender que isso aqui está alterado, que não tem onda peristáltica. Ó, não tem onda peristáltica. Cadê? Não tem. E o final do esôfago não se relaxa. O esfíncter inferior não relaxa. Cara, tá ótimo. Você já sabe que é uma acalásia, que isso não tá normal. E se você olhar para essa manometria aqui, ó, entender que essa manometria é normal, que eu tenho uma angulação bonita, um tempo de latência distal aqui de 8,3 segundos, que o esfíncter inferior, ó, ele relaxou. Olha ele relaxando aqui, ó. Não tem pressão. Tá vendo que não tem pressão? Tá um azul clarinho, tá? Então isso é uma manometria normal. Isso aqui tá ótimo. Você sabe mais do que muito gastroenterologista que tem por aí. Você sabe mais do que muito gastroenterologista que tem por aí. Eu estou muito satisfeito, tá bom? Mas como eu disse, isso não é uma obrigatoriedade para você saber, mas se você entende aqui o que eu falei nessa aula, você está na frente praticamente de 99% dos teus concorrentes, e se cair a chance de ter isso na tua prova, você vai matar com muita tranquilidade. Show de bola? Qualquer dúvida me procura lá nas redes sociais, meu Instagram é o @prof.eliocastro, vou ter muito prazer em te responder e a gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos aí. Show? Um grande abraço e bons estudos!